Prezadas alunas, prezados alunos, vamos resolver uma questão sobre direito da criança e do adolescente visando a prova do TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 2025. Na aplicação de medidas específicas de proteção das crianças e adolescentes, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, proferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Para que isso ocorra, princípios são seguidos, como o da responsabilidade parental, que corresponde à alternativa letra A. Interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contidas nesta lei, que devem ser voltadas à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares? Não é a opção certa. Letra B. Intervenção que deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente? Sim, é o gabarito. Letra C. Intervenção que deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto? Não é. Penúltima alternativa, letra D. Intervenção que deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente? Derradeira, letra E. Intervenção que deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada? Também não. Então, repetindo, a nossa opção, o gabarito, letra E, pois está na lei, no inciso 9º, deixa eu ver qual artigo, responsabilidade parental, a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente. Ou seja, ipsiliteris, a lei que está no artigo, inciso 9º, responsabilidade parental, conceito. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres para com a criança e o adolescente. Inciso 10º, prevalência da família. Na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente, deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa, ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva. Inciso 11º, obrigatoriedade da informação. A criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsáveis devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa. Inciso 12, oitiva obrigatória e participação. A criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28 desta lei. Dando continuidade, a questão aborda o princípio da responsabilidade parental no contexto da proteção de crianças e adolescentes, conforme previsto em legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, do Brasil, a Lei número 8.069 de 1990. Esse princípio refere-se ao dever primordial dos pais ou responsáveis legais de garantir o bem-estar, a proteção e o desenvolvimento integral de seus filhos, com o Estado atuando de forma subsidiária para apoiar ou intervir quando necessário. Vamos analisar as alternativas com base nessa definição. Letra A. Interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contidas nesta lei, que devem ser voltadas à proteção integral e prioritária dos direitos de crianças e adolescentes são titulares. Essa descrição corresponde ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, artigo 4º do ECA, não ao da responsabilidade parental, que foca especificamente no papel dos pais, portanto que está incorreta. Letra B, intervenção que deve ser efetuada
de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente. Essa alternativa reflete diretamente o princípio da responsabilidade parental, que enfatiza o dever dos pais de cuidar e proteger seus filhos, sendo a intervenção estatal voltada a garantir ou estimular que esses deveres sejam cumpridos. Alinha-se ao artigo 129 do ECA, por exemplo, que prevê medidas para responsabilizar os pais. Opção correta. Agora, analisando a letra C, que está incorreta, vamos ver por quê. Intervenção que deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Isso descreve o princípio do melhor interesse da criança. É um guarda-chuvão, gente. O princípio do melhor interesse da criança é muito importante que seja internalizado. Está no artigo 227 da Constituição e artigo 4º do ECA, que prioriza os interesses da criança, mas não foca na responsabilidade dos pais. Está incorreto. Letra D. Intervenção que deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente. Essa opção remete ao princípio da intervenção estatal subsidiária, não à responsabilidade parental, que é centrada nos pais, não nas autoridades. Por isso que está incorreta. E por fim, letra E, intervenção que deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontram, no momento em que a decisão é tomada. Isso corresponde ao princípio da intervenção mínima e necessária, relacionado à proporcionalidade das medidas aplicadas, mas não à responsabilidade parental. Por isso que ela está incorreta. Passemos então a uma outra questão. Vou começar agora a leitura do comando dessa outra questão. Conselho Tutelar TJ do Mato Grosso. João e Mariana têm 2 filhos com idade de 2 e 4 anos. Em pesquisas realizadas em sítios eletrônicos, é a mesma coisa que site, né, gente? E o casal lê textos que informam que as vacinas não devem ser ministradas nas pessoas, pois não previnem as doenças, mas ao contrário provocam autismo e outras doenças neurológicas nas crianças. Convencidos da veracidade desses textos, não levam seus filhos para serem imunizados durante as campanhas anuais de vacinação promovidas pelo poder público. Chegando tal fato ao conhecimento do Conselho Tutelar, os pais são chamados para atendimento e, mesmo com as diversas orientações dadas pelos conselheiros tutelares e pela equipe técnica que auxilia os conselheiros, inclusive com a informação de que a omissão coloca a vida das crianças em risco, os pais se mostram irredutíveis em vacinar seus filhos. O caso é encaminhado ao Ministério Público. Em relação à proteção dessas crianças, é correto afirmar que, letra A, o poder familiar é atributo conferido aos pais para que com mais facilidade possam tomar decisões para a vida de seus filhos, mas este não é absoluto. Assim, caso os pais não levem seus filhos para serem vacinados nas campanhas oficiais, devem ser encaminhados para cursos de orientação, na forma do artigo 129, inciso 4 do ECA. Passemos agora à alternativa letra B. O poder familiar é atributo conferido aos pais para que, com mais facilidade, possam tomar decisões para a vida de seus filhos. E por serem detentores deste poder-dever, têm o dever de tomar as decisões que acharem mais corretas para a vida de seus filhos, de modo que podem não levar seus filhos para tomar as vacinas obrigatórias. Letra C. O poder familiar é atributo conferido aos pais para que, com mais facilidade, possam tomar decisões para a vida de seus filhos, mas não é absoluto. Assim, como os pais, caso os pais não levem seus filhos para serem vacinados nas campanhas oficiais, serão destituídos de imediato do poder familiar por terem violado o direito fundamental dos filhos à saúde. Reparem as questões exageradas, tá? Letra D. O poder familiar é atributo conferido aos pais para que com mais facilidade possam tomar decisões para a vida de seus filhos, mas não é absoluto. Assim, caso os pais não levem seus filhos para serem vacinados nas campanhas oficiais, responderão a processo pela prática de infração administrativa prevista no artigo 149 do ECA,
Caso sejam condenados, deverão pagar multa, sendo esta a única sanção que podem ter por descumprirem dolosamente os deveres do poder familiar. Aí você já deduz nessa questão que, né, infere-se que as crianças, inclusive, podem perder a vida, que só vai pagar multa. Claro que não, né? E por fim, letra E, o poder familiar é atributo conferido aos pais para que com mais facilidade possam tomar decisões para a vida de seus filhos. Mas não é absoluto. Assim, caso os pais não levem seus filhos para serem vacinados nas campanhas oficiais, responderão a processo pela prática de infração administrativa prevista no artigo 149 do ECA. Nessa hipótese, caso sejam condenados, deverão pagar multa e, caso continuem a não cumprir com seu dever para com os filhos, poderão ter o poder familiar suspenso, com o consequente encaminhamento dos filhos para acolhimento. Vejam que questão interessante, gente. E aí vai um reflexo, né, uma reflexão, melhor dizendo, sobre essa questão da pessoa que se vacina virar jacaré, né, que aconteceu no governo passado. E eu acho que abre-se uma discussão muito interessante, porque olhem um exemplo, né, de 700 mil vidas perdidas, quantas pessoas que deixaram de vacinar os filhos por conta dessa fala muito infeliz. Vamos ao gabarito comentado. O artigo 14, parágrafo 1º do ECA, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Vamos fazer a leitura da lei seca. Artigo 249 do ECA. Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Pena: multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, inciso 1º, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou, inciso 2º, tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou, inciso 3º, seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza a violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. STF, plenário, aí tem aqui o número que não importa pra gente agora, do ministro Roberto Barroso, julgado em 17 de dezembro de 2020. Tem um informativo também, sempre é interessante a gente conhecer informativos, jurisprudências, para ficar de acordo com a fundamentação do gabarito. Informativo 1127 de 2024, a decisão de vacinar ou não as crianças não é individual ou de cada unidade familiar. Essa é uma obrigatoriedade que está relacionada ao dever geral de proteção que cabe a todos, especialmente ao Estado. O direito assegurado a todos os brasileiros de conviver em um ambiente sanitariamente seguro sobrepõe-se a eventuais pretensões individuais de não se vacinar. Quando se trata de criança e adolescente, o artigo 14, parágrafo 1º do ECA, reforça a necessidade de proteção sanitária. A vacinação obrigatória de crianças já foi decidida pelo STF, quando do julgamento do tema 1103 da repercussão geral. Então é interessante, gente, que se leia a respeito dos temas que são mais espinhosos, digamos assim. Ó, o artigo do Código Civil 1637, se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou o Ministério Público adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. ECA, artigo 249, descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao pátrio poder, poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, expressamente substituída pela Lei 12.010 de 2009, que está em vigência. Pena: multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então,
fica a sugestão da ampliação da leitura em casa dessa questão, para que se possa perceber na prova alguma alteração na lei seca, na letra da lei. Passemos a uma outra questão aqui, de 2024, para a Prefeitura de Jaru, em Roraima. O Conselho Tutelar aplicará medidas aos pais, integrantes da família ampliada, responsáveis, agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes que ajuizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina e educação, dentre elas: alternativa A, pena de prisão; B, internação compulsória para tratamento psiquiátrico; C, encaminhamento a cursos superiores ou técnicos na área educacional; D, garantia de tratamento de saúde especializado à vítima; e letra E, multa. Passemos aqui ao gabarito comentado. Infelizmente acontecem atos gravíssimos contra as crianças. Artigo 18 e inciso, a linha B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Inciso 1º, encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família. Inciso 2º, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 3º, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Inciso 4º, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. E inciso 5º, advertência. Inciso 6º, garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Então é interessante para vocês verem como a letra da lei, ela cai exatamente como no comando. Então se você leu, você tem a facilidade, né, de identificar, por exemplo, que o gabarito é a letra D, garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Vamos agora a uma outra questão, também de 2024, lá da Prefeitura de Ivaí, no Paraná. Para garantir a excepcionalidade do afastamento do convívio familiar, o artigo 130 do ECA estabelece que, nos casos de violência praticada por familiar ou responsável com o qual a criança ou adolescente resida, a autoridade judiciária poderá determinar, letra A, a permanência do agressor da moradia comum; letra B, a prisão preventiva do agressor; letra C, o afastamento do agressor da moradia comum; letra D, a prisão definitiva do agressor; e letra E, o afastamento imediato da criança ou adolescente da moradia comum. Vamos ao gabarito comentado. Vejam como é importante, repito, a leitura da letra da lei. O gabarito é a letra C, pois no artigo 130, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou o responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. E, infelizmente, se vocês não visitaram, visitem o Conselho Tutelar, conversem, principalmente quem é estudante de Direito, para verem que, infelizmente, como é comum esse tipo de situação. Infelizmente, inclusive, de falta de respeito, de abuso sexual. É impressionante, lamentável. Vamos para outra questão, também de 2024, Prefeitura de Palmeira dos Índios, lá no maravilhoso estado das Alagoas. Quem não conhece Maceió, trate de conhecer assim que possível, gente, que é uma das praias mais lindas do Brasil. Analise as informações a seguir. Inciso 1º.
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições e explosivos, bem como de bebidas alcoólicas. Inciso 2º, nenhuma criança ou adolescente menor de 15 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Marque a alternativa correta. Aqui uma observação, gente. Faça o balãozinho, uma nuvenzinha, o que você quiser, em volta da alternativa correta. Porque daqui a pouco pode vir uma questão de alternativa a escolher, seja a incorreta, e aí a pessoa baila. Ela vai só na correta porque é o que mais pedem. Letra A. As duas afirmativas são verdadeiras. Letra B. A afirmativa 1 é verdadeira e a segunda é falsa. C. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. E D. As duas afirmativas são falsas. Vamos à análise do gabarito para justificar por que nós escolhemos a alternativa correta. Ó, aqui você tem um comentário interessante que o artigo 81 do ECA, ele tem essa previsão. Ó. O inciso 1º diz assim: segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições e explosivos, bem como de bebidas alcoólicas. Artigo 81, é proibida a venda à criança ou adolescente de, inciso 1º, armas, munições e explosivos, inciso 2º, bebidas alcoólicas. Então isso está na letra da lei. Artigo 242, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo, pena, reclusão de 3 a 6 anos. Artigo 243, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma a criança ou adolescente bebida alcoólica ou sem justa causa outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, tem pena de detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave. Inciso 2º, nenhuma criança ou adolescente menor de 15 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Artigo 83, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Vejam que interessante, 15 anos e 16 anos, se você não leu a letra seca da lei, você não vai lembrar. Então, por isso que é importante a gente ler, a gente está nesses comentários aqui, nos gabaritos comentados, porque você vê que a lei diz que são 16 anos, e a alternativa está dando como 15, não é. Então, um detalhezinho para mexer mesmo com quem não leu. Ou se leu, não releu, porque quando você relê, você acaba internalizando, como eu já expliquei. Parágrafo 1º do artigo 83. A autorização não será exigida quando, a linha B, a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado, isso é o diferencial, artigo 251. Transportar criança ou adolescente por qualquer meio com inobservância do disposto dos artigos 83, 74 e 85 dessa lei, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, o nosso gabarito é letra B, que diz que a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Como a gente leu o comentário da letra da lei, eu vou ler novamente para fixação de vocês, a minha afirmativa 1 é verdadeira. Ou seja, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições e explosivos, bem como de bebidas alcoólicas, é verdadeira. E a 2 é falsa. Qual é a afirmativa 2? Nenhuma criança ou adolescente menor de 15 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou dos responsáveis, sem prévia autorização judicial. Aí eu ressalto de novo, a letra da lei diz que são 16 e a alternativa está dando como 15. Vocês verem que sutileza de questão e como a aprovação também envolve sorte, né? Porque é muita letra seca, muita lei seca para a gente ler, muita letra da lei. Passemos a uma questão agora do maravilhoso estado de Minas Gerais, de 2023, são medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis por criança ou adolescente descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, exceto, de novo, a nuvenzinha, o balãozinho no exceto. Letra A, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Letra B, restrição da liberdade.
Letra B. Letra C, perda da guarda. Letra D, destituição da tutela. E letra E, advertência. Vamos ao gabarito comentado. O artigo 129, ele diz o seguinte: são medidas aplicáveis aos pais ou responsável. Inciso 1º, encaminhamento a serviços de programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Inciso 2º, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Inciso 3º, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 4º, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Inciso 5º, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Inciso 6º, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Inciso 7º, advertência. Inciso 8º, perda da guarda. Inciso 9º, destituição da tutela. Inciso 10º, suspensão ou destituição do pátrio poder familiar. Isso é pesadíssimo, gente. Imaginem uma família perder o controle, né, a guarda, o contato de uma criança. Por isso, cabe um comentário aqui do grupo CCS Construindo Casas Saudáveis que eu criei, para que a gente consiga, com 1% de ajuda do imposto de renda das empresas, tratar as crianças com transtornos, seja o TEA, o TDAH, o TOD, para que os pais tenham ajuda dos CAPSIs. Hoje deu uma matéria no RJTV, no Rio de Janeiro, onde eu resido, da falta de psicólogos e médicos num CAPSI em específico. Não vou citar o nome por respeito a todos os outros que eu conheço que funcionam muito bem, mas é de uma suma importância que as crianças tenham um atendimento, sim, para que os pais não enlouqueçam. Para quem não tem contato com famílias atípicas, com filhos atípicos, o revezamento é fundamental. Então, portanto, as mães solo, elas merecem todo o nosso respeito, o nosso carinho, por se esforçarem, muitas vezes abrindo mão, inclusive, de trabalho e geração de renda. E daí vem a importância de um Bolsa Família, para ter pelo menos alimentação, o básico. E é muito importante o que a gente está falando, gente. O índice de suicídio infantil entre 10 e 14 anos subiu 200% no último ano. A gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para a gente simplesmente falar, fazer palestra, discutir o assunto e efetivamente não trabalhar, não atuar na base nessas famílias no Brasil todo. Por isso a nossa campanha visa a parceria com o Instituto Nelson Williams, que atua com escritórios nos 26 estados e Distrito Federal. Passemos a uma outra questão do ano de 2023, da Prefeitura de São José do Rio Preto, no maravilhoso estado de São Paulo. Sabrina e Caio se conheceram na faculdade e 3 meses após o início do namoro, ela engravidou. Preocupada com o futuro do seu filho, procura um advogado para saber quais são os direitos da criança em relação à convivência familiar previstos no ECA, em especial quanto ao reconhecimento do filho por Caio. Diante da situação hipotética, é correto afirmar que... Eu sei que vai ser chato eu falar de novo, mas façam a nuvenzinha, o balãozinho em forma do correto, para quando escolher a alternativa, aquele balãozinho servir de confirmação que você está fazendo a opção correta ou incorreta, exceto ou para não errar, tá bom? Alternativa A, Caio só poderá reconhecer o filho após o seu nascimento com vida. Letra B, o filho poderá ser reconhecido por Sabrina e Caio separadamente, desde que o reconhecimento se dê no próprio termo de nascimento. Letra C, o reconhecimento do estado de filiação é direito indisponível e imprescritível, podendo ser proposto por qualquer interessado ou Ministério Público contra Sabrina e Caio, ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, dispensando o segredo de justiça. Letra D, o filho havido fora do casamento poderá ser reconhecido por Sabrina e Caio de forma conjunta, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Letra E, caso o filho venha a nascer morto, é vedado aos pais registrarem o nome dele em razão da ausência dos direitos da personalidade. Esse assunto é fortíssimo, né? Mas o direito tem que contemplar todo o xadrez da vida.
Então a gente tem que analisar, sim, as diferentes questões jurídicas e tem situações que são bem espinhosas. Vamos à leitura do artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Então, o nosso gabarito é a letra D de dado. Eu vou repetir a leitura para vocês fixarem. O filho havido fora do casamento poderá ser reconhecido por Sabrina e Caio de forma conjunta no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Então esse é o gabarito. Vamos fazer um intervalo agora, tomar uma água, a garganta já começa a queimar. E vamos depois continuar com uma questão de 2023, que trata sobre a prefeitura de Ilópolis, no incrível estado do Rio Grande do Sul. Até breve. Quem planta colhe, gente. Vamos estudar, inclusive, sábados, domingos e feriados, ok?